no meu corpo tudo novo se fará. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. E chorarei, e saltarei de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Venha nos visitar, Senhor. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. E chorarei, e chorarei, e saltarei de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, sim, ó Pai. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Enche os nossos corações, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com a plenitude do Teu Espírito, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, engrandecemos ao Teu nome, declaramos que Tu és grande, poderoso, maravilhoso. Grande é o Senhor, em muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria,
alegria de toda a terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, aleluia, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, Senhor, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos engrandecer o teu nome nessa noite, Pai. Te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, que está no meio de nós, Deus. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor. Santo, santo é o teu nome, ó Pai, maravilhoso conselheiro. Aleluia, aleluia. Santo, santo. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Tu és poderoso. Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor. A tua graça nos basta, Senhor. E o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nós te adoramos, Jesus, pela força do Senhor em nós. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Tu és exaltado, tu és adorado, tu és grande, tu és poderoso, tu és santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Tu és o nosso amigo, conselheiro, o nosso braço forte. Tu és o nosso ajudador. Nós te adoramos, Senhor. Te entronizamos neste lugar. Entronizamos o Senhor neste altar, ó Pai. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Derrama da tua graça sobre nós. Derrama da tua unção sobre nós. Batiza-nos com fogo nessa noite, Senhor. Batiza-nos, ó Pai, com a tua unção. Renova as nossas vidas, Santo Espírito. Estamos aqui em total dependência do Senhor. Fala conosco, Santo Espírito. Tu tens liberdade neste lugar. Nós te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Amém? Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse culto ao Senhor. Nós somos gratos a Deus, por ter o privilégio e a oportunidade de
Podermos adorá-lo, né, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Isso é um privilégio. Esses momentos de quarentena, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Meu Deus, que saudade que eu estava de estar aqui na igreja, junto com o corpo. É diferente de você adorar em casa, né? Lá você tem o seu momento íntimo com o Senhor, é maravilhoso, mas a gente sente falta do corpo. Então eu fiquei pensando naquelas vidas que não podem, né, estar juntos como corpo. Que tristeza, mas glória a Deus que nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Então devemos ser sempre gratos ao Senhor por isso. Amém? Hoje nós vamos estudar mais uma, né, das ferramentas que o Senhor nos deu para nos aproximarmos dele. Então, como nós já vimos nas outras terças, né, nós vimos que o Senhor nos deu, na verdade, ferramentas poderosas e preciosas e que nós precisamos usar. Porque sem elas nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos amadurecer em Deus. Então nós vimos a oração, né, que é uma prática espiritual, vimos a oração em línguas, vimos sobre meditação e hoje nós vamos falar um pouco sobre o jejum. Para que a gente possa realmente nos colocar na direção que o Senhor quer que nós estejamos e possamos avançar nele, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Então, primeiro eu queria perguntar aqui para vocês, quem aqui já ouviu falar de jejum intermitente? A grande maioria, né? Quem já fez? Eu e o Marcelo já. E quem aqui já fez jejum para colher exames de laboratório? Todo mundo, né? Já fez. E aí a minha pergunta para você é, qual que é a diferença entre esses jejuns que eu falei e o jejum bíblico? Alguém sabe? Pode gritar aí, tá? O objetivo, o propósito, é isso. A diferença é a motivação, o propósito e também os resultados. Então, essa é a diferença entre os vários tipos de jejuns que existem. A motivação e os resultados. Os resultados, eles são consequência da sua disciplina e obediência à prática do jejum. E essa prática sempre gera resultados. Então, isso eu quero que você grave na sua mente hoje. A prática do jejum sempre gera resultados. E isso eu não vou só falar para vocês. Eu vou mostrar na palavra que isso é verdade, que isso é fato. Agora, para que a gente possa colher esses resultados, nós precisamos ter disciplina e obediência a essa prática. Amém? Basicamente, quando a gente se propõe a fazer um jejum, tem duas coisas que são fundamentais que a gente precisa definir. Então, para quem está anotando aí, anote. Primeira coisa que você precisa definir é o período do seu jejum. E a segunda coisa é o seu propósito. Então, isso tem que ficar muito claro para você, para Deus e para o diabo. Então, você vai, a partir de hoje, no momento que você decidir fazer um jejum, você vai colocar diante de Deus, Senhor, eu vou jejuar por um período de tantos dias, de um dia, de 24 horas, de uma semana, enfim. A Bíblia ela não determina como, quanto tempo, onde, quando você tem que fazer o jejum. Quem determina isso é você e Deus. Isso é algo pessoal, totalmente direcionado por Deus. Então, isso é algo importante para ficar gravado na sua mente também. Não decida do nada, eu vou fazer um jejum assim, do jeito que você quer. Não, vá aos pés do Senhor, coloque um propósito diante dele e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quanto tempo eu vou fazer esse jejum? Como eu vou fazer? Que tipo de jejum eu vou fazer? Você pode tirar
uma refeição, por exemplo. Você pode ficar sem nenhuma refeição durante o dia. Você pode fazer uma refeição por dia durante 7 dias. Enfim, o Senhor vai te direcionar. Mas é muito importante que isso não venha de você, que seja direcionado por Deus, para que realmente esse propósito gere resultados. Amém? E algo que o Senhor ministrou no meu coração, que é fundamental, quando você vai se propor a jejuar e colocar um período, não, é importante que esse período que você coloque não seja um voto, e sim um alvo. Por quê? Porque a palavra é clara com relação a voto. Quando você vota, se fizeres um voto a Deus, não tardes em cumprir. Então, às vezes, vamos supor que por algum motivo seja necessário parar esse jejum. E você fez um voto diante de Deus. Não, faça um alvo. Amém? Então, eu me proponho a fazer um jejum de tantos dias, por tantos períodos, com este propósito definido. Senhor, me ajuda, vai comigo, me direciona naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso orar. E com certeza o Senhor irá contigo. Amém? Então vamos começar a definir aqui, né? Primeiro, o que é jejum? Então eu coloquei ali no slide para nós, para vocês que estão anotando, acompanharem, e os que não estão também. Jejum. Privação parcial ou total de alimentos, durante certo tempo. Abstinência ou privação física, moral ou intelectual. Então, em resumo, o jejum bíblico, ele é uma abstinência de alguma coisa ou de alguma prática que se tornou indispensável na sua vida. Então, você pega aquilo que você acha que é indispensável, por exemplo, comer, e você se abstém daquilo. Você exclui aquilo da sua vida. Por que eu faço isso, Dani? Qual é o objetivo principal do jejum? É eu demonstrar para Deus a minha total dependência dEle. Eu vou falar um pouquinho para frente, mas quando a gente jejua, a gente está dizendo para Deus, Senhor, este meu propósito é mais importante para mim do que comer, do que beber, do que ter qualquer tipo de prazer. Então, quando eu oro e jejuo pela minha irmã de sangue, eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, a vida dela é mais importante para mim do que comer, do que beber ou de ter qualquer prazer. É isso que é jejum. Quando você jejua com uma causa específica, eu vou jejuar para o meu filho passar num concurso, que ele tanto almeja, que ele deseja. Então, eu estou dizendo para o Senhor que essa causa é mais importante para mim do que comer, do que beber, do que ter prazer. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é isso. O jejum bíblico, ele é a abstinência de qualquer coisa ou hábito que tenha se tornado indispensável no seu modo de vida. Então, eu declaro assim a minha entrega e a minha dependência total do Senhor. Kenneth Hagin, eu coloquei ali também, ele disse uma frase que eu achei bem interessante a respeito de jejum, que fala assim, o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, jejuar não muda a Deus, jejuar muda a mim mesma. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai se tornar mais misericordioso porque eu estou jejuando. Ele já é misericordioso. Agora, a prática do jejum vai me mudar completamente, porque a minha carne vai dar lugar ao Espírito de Deus. A palavra fala que o Espírito milita contra a carne. Ou seja, eu fiquei imaginando essa guerra, né? Espírito e carne, essa luta dentro de mim, que a gente sabe que tem, né? Essa luta, alma e espírito, carne, vontade da carne e espírito. Então, eles militam.
No momento que eu jejuo, o que essa carne faz? Ela fica totalmente morta. Ela passa fome, a alma grita, eles ficam lá totalmente excluídos, porque o meu alimento está sendo totalmente direcionado para o Espírito. E ele se fortalece em mim. Então, o jejum, ele quer dizer, você não se alimenta de nada que a sua carne tenha prazer. Porque o alimento agora vai ser direcionado ao teu espírito. E ele vai se fortalecer dentro de você. E ele vai te fortalecer diante das batalhas, diante das guerras e diante das vitórias. Amém? Marcos 2, quem está com o texto de Marcos 2, 18 a 21, lê para nós, por favor, bem alto. Quem não está, acompanha também no slide, apesar que ficou bem pequeno, né? Aleluias. Olha que tremenda essa ilustração que Jesus nos deu, né? Aqui era um assunto totalmente relacionado a jejum. Então ele deu esse exemplo. Eu até pus uma foto ali, para quem nunca viu um odre. Isso é um odre. Eu pus ali um odre bonitinho, deve ser novo, né? E um odre bem velho. Esse odre está num museu. O odre, ele é fabricado com pele de animal. E essa pele, ela é totalmente tratada e preparada para receber um líquido dentro dela. Só que com o passar do tempo, ela envelhece e resseca. Então, por isso Jesus falou, ó, não se coloca vinho novo em odres velhos. O vinho, no momento que você tira o suco da uva e coloca dentro do odre, fermenta naturalmente ali dentro. Então, quando eles fazem o vinho novo, não é sábio colocar num odre velho, porque ele pode rachar, ele está ressecado. E ali você pode perder o seu vinho no momento da fermentação. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Olha, eu vim... E eu deixarei o meu espírito, que é o vinho novo. O Espírito Santo é o vinho novo. E não é sábio colocar o vinho novo em odres velhos. E Jesus nos restaura, nos vivifica. E nos renova para receber esse vinho novo. Então, os odres novos somos nós. É o nosso corpo. É o Espírito Santo, o vinho, habitando neste corpo que é o odre. Esse exemplo que ele deu. Então, Jesus estava dizendo assim, que o jejum, ele tem poder para renovar o nosso corpo. Olha o poder do jejum. Eu jejuo para mortificar a minha carne, para renovar o meu corpo e o meu espírito, para receber o vinho novo. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, o jejum mortifica a sua carne e te deixa sensível ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo entra. Porque o odre está novo, ele está renovado. Toda a carne morreu. Olha o poder do jejum, ele renova o seu corpo. Ele renova o seu espírito. É exatamente isso que Jesus fala aqui. E aí eu já comentei, né, que a Bíblia fala sobre a carne que milita contra o espírito. Então há aí um processo de mortificação da carne quando a gente jejua. E o Espírito Santo se sobrepõe a tudo isso. A gente alimenta o nosso espírito e não a nossa carne. Quando eu anotei isso aqui, eu fiquei pensando por um momento, né, fazendo um cálculo rápido. Vamos supor que você come 3 refeições por dia. Café, almoço e janta. E aí cada uma dessas refeições é meia hora. Joguei ali baixo, né? 3 refeições eu não faço. Eu faço um pouquinho mais, eu gosto de comer. Então assim, que seja 3 refeições por dia por meia hora, é 1h30 que eu alimento a minha carne. Por dia. No mínimo, o Espírito Santo falou assim para mim, no mínimo 1h30 você tem que alimentar o teu espírito, minha filha.
Como que você vai alimentar a sua carne e largar a mão do Espírito e quer reclamar da vida? E quer dizer que está doente. E quer falar que não ouve a voz do Espírito Santo. Não adianta. A Dani fala para eu meditar, porque vai ter revelação da palavra. E eu não tenho, não adianta. Mas você alimenta o teu espírito ou ele está passando fome? Porque se eu deixar de alimentar a minha carne, com certeza, eu posso falar mais do que ninguém. O Marcelo sabe quantas vezes eu já não desmaiei. A pressão vai lá embaixo, eu já desmaiei várias vezes. Davi já viu, né, Davi? Ficou bem assustadinho. Então, se eu não alimentar essa carne aqui, gente, eu vou ficar fraca, eu vou desmaiar, eu vou ficar doente e, quiçá, eu vou morrer. É isso que acontece quando não alimentamos a nossa carne. E é igualzinho quando não alimentamos o espírito. Então, eu anotei aqui, faça esse desafio. Então, anote aí, eu vou fazer um desafio a partir de hoje. Cada vez que eu sentar para comer, eu vou ligar o meu cronômetro. E até eu levantar da mesa, parar de comer, eu vou anotar quanto tempo eu fiquei ali, alimentando a minha carne. E depois eu vou somar tudo isso. E no mínimo esse tempo eu vou dedicar ao meu espírito. Ao Espírito Santo de Deus, para que ele esteja completamente alimentado e fortalecido dentro de mim. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer esse desafio e vamos nos atentar, porque nós precisamos alimentar o Espírito dentro de nós. Ele é fortalecido no jejum e ele vence toda a batalha contra a carne. Então é isso que acontece quando jejuamos. A fé, ela é do Espírito e não da carne. Então assim, quando a gente jejua, as coisas do Espírito se sobressaem. E é por isso que nós vencemos batalhas. Então eu coloquei aqui um exemplo. A fé, ela é do Espírito, ela não é da carne. A minha fé, quem ativa a minha fé é o Espírito. Através da palavra, através de ouvir a mensagem, da prática da palavra. Tudo isso vai ativando a minha fé. E mais para frente a gente vai ler um texto, acho que agora inclusive, que Jesus fala exatamente isso, a dependência da fé, da ativação da fé através do jejum. Então, quando eu jejum, tudo isso que vem do Espírito começa a ser ativado dentro de mim e começa a se sobressair. Amém? Por isso que eu consigo vencer. Por isso que a autoridade que Ele me deu fica nítida dentro de mim, porque é o Espírito falando comigo. Quem está com o texto de Mateus 17, 19 a 21, pode ler para nós. Amém. Olha só que interessante, né? Os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus fala o quê? Por causa da vossa pequena fé. Só que a gente sempre lembra desse texto achando que eu não posso expulsar o demônio por causa da falta do jejum. Porque lá no final do texto fala, mas esse... Repete para mim, desculpa, Lívia. Esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Mas Jesus quis mostrar aqui que é a fé que não permitiu que eles expulsassem. Não é a falta do jejum e da oração, foi a fé. Só que essa fé, ela é ativada pelo jejum e pela oração. Porque o jejum sobressai as coisas do Espírito. Então, se eu não jejuo, se eu não alimento o meu espírito, tudo que vem dele não vai se sobressair. E a fé é um fruto do Espírito. E todos os outros frutos, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência. Eu me lembro que eu sempre pedia paciência para o Senhor. Lembro na minha adolescência que eu ficava irritadíssima com as minhas irmãs. Gente, aquilo, tem umas coisas meio marcantes na nossa vida, né? Eu vinha para a igreja, mas assim, em casa elas me tiravam do sério.
E eu conseguia ficar muito irritada com elas. Apesar, minha mãe está aqui, é prova disso, eu lá em casa era menos irritadinha. Mas eu conseguia, dentro de mim, eu acho que o Espírito Santo, né, era tão presente que aquilo parecia que era mortal para mim. E eu toda vez eu me lembro, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. Aí um dia o pastor Gerson falou assim, olha, tudo aquilo que você pede, você vai ter prova disso. Então, se você pede paciência, as situações vão ter que vir para provar se você já está paciente. Eu falava, ai não, Senhor, misericórdia, eu ainda não estou. E cada vez vinha e vinha e vinha, até que, nossa, um dia você para e pensa, fala, gente, acabou, sabe? Nossa, é tão pequeno, não me tira mais do sério. Tudo na vida, eu percebi assim, como Deus me encheu desse fruto do Espírito, que eu tanto queria. Mas é isso, tudo que vem do Espírito, ele se sobressai quando nós jejuamos, porque ele está militando contra a carne se mortifica, quem se sobressai? O Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito, o corpo está lá, afundado, eu não alimento ele, mas o Espírito está lá, fortalecido, amém? Então, olha o poder do jejum. E na Bíblia, a gente vê diferentes tipos de jejum, e diferentes propósitos. Eu citei 3 aqui. O primeiro, se você quiser anotar, está ali no slide. Jejum com o propósito de consagração, para receber a revelação do Senhor. Êxodo 34, 27 a 28. Quem lê para nós? Amém. Olha ali, né? A gente começa a ver ali um modelo de jejum, um tipo de propósito, né? O propósito ali de Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber nada. Com o propósito de estar na presença do Senhor, de se consagrar ao Senhor. E ele recebeu a revelação do Senhor. Olha só, todo jejum produz resultados. Qual foi o resultado de Moisés em jejuar 40 dias e 40 noites? Ele recebeu a aliança do Senhor com ele e com o povo de Israel. Meu Deus, olha que tremendo esse resultado. Lá em Mateus 4, 1 a 3 e versículo 11, vamos ler também. Amém. Jesus, ele também passou os mesmos 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. A Bíblia fala que ele não comeu nada nesse período. Esse período de jejum de Jesus foi uma preparação para o seu ministério. Tanto que aí no texto fala que depois que acabou esses 40 dias, o que aconteceu? Começou o ministério dele. E aí fala, o diabo veio. E aí ele passou tudo aquilo com o diabo que a gente já sabe. E depois o diabo foi embora. E os anjos cuidaram dele. É isso que a gente passa no nosso ministério. E sabe qual foi o resultado desses 40 dias e dessas 40 noites de Jesus lá no deserto? Foi a nova aliança. Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando e recebeu a aliança do Senhor. E Jesus passou os mesmos 40 dias e 40 noites e nós recebemos a nova aliança. Precisou que Jesus fizesse isso por nós, em favor de nós. E hoje nós precisamos ter gratidão no coração por isso. Hoje nós temos a nova aliança em Cristo Jesus. Então, se você ainda não teve a direção do Senhor no seu ministério, se você ainda não teve o discernimento do Senhor a respeito do seu chamado, com relação aos seus discípulos, se você quer ter a revelação dos céus, a respeito da graça do Senhor, a respeito dos seus mistérios, eu te sugiro a fazer um jejum com este propósito. Fala, Senhor,
eu me proponho a jejuar, a mortificar a minha carne, a fortalecer o meu espírito, para me consagrar ao Senhor e para ter revelações do Senhor a respeito do meu chamado. E faça esse propósito com o Senhor. Você vê que o jejum produz resultados de excelência. Amém? O segundo propósito que nós vemos na Bíblia é o jejum de arrependimento pessoal ou em favor do povo. Deuteronômios 9, 7 a 11. Aleluias. Olha só nesse texto, né? Ele fala que Moisés ficou de novo 40 dias e 40 noites jejuando da mesma forma, sem comer e sem beber nada. Por quê? Porque o povo de Israel havia levantado um bezerro de ouro e estava adorando outros ídolos. E aí Moisés ficou com medo da ira do Senhor e se propôs a jejuar por aquele povo. Então, no final do versículo ele fala, mais uma vez Deus atendeu o pedido de Moisés. Aí no texto a gente vê também que Deus, ele já havia dado um decreto de morte para aquele povo. Ele já havia falado para Moisés, Moisés, desce lá, que esse povo não tem mais jeito não, vão tudo morrer. E Deus falou assim, eles vão tudo morrer e eu vou levantar uma nova geração com você e a sua descendência. Então já tinha um decreto de morte sobre todo o povo de Israel. Mas Moisés ficou comovido e ele se prostrou e ele ficou 40 dias e 40 noites com o rosto prostrado diante do Senhor, em jejum, em clamor por aquele povo. E o que aconteceu? Mais uma vez o Senhor o atendeu. Olha o resultado do jejum de Moisés. Deus os livrou da morte. Deus os livrou da morte e os perdoou. Então, queridos, o poder do jejum, ele muda decretos quando ele tem um propósito bem definido. Eu preciso ter um propósito definido no meu jejum e colocá-lo diante de Deus, porque quando o jejum é com a motivação certa e tem um propósito definido, ele pode mudar decretos. Então, se tem algo na sua vida que você precisa se arrepender. Se tem alguma pessoa na sua família ou próximo de você que está tendo uma vida totalmente afastada do Senhor, que está com práticas que desonram o Senhor, você tem poder para mudar esse decreto. Então, ore e jejue por essa vida. Ore e jejue em arrependimento ao Senhor e você mudará decretos, porque o jejum gera resultado. Amém? Samuel 7, versículos 5 a 13 fala assim: Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa. Tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E disseram a Samuel: Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho.
Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim, os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel, enquanto Samuel viveu. Meu Deus, que tremendo isso, né? Aquele povo, de novo, havia se corrompido, e de novo estava adorando a falsos ídolos. Então Samuel pediu que eles se reunissem naquela cidade, em clamor, em arrependimento ao Senhor. E ali o texto fala que eles jejuaram por um dia. Você vê, né, que assim, a direção vem do Senhor. Não importa quanto tempo seja. O importante é que seja direcionado por Ele e que tenha um propósito bem definido. Amém? Então eles jejuaram ali por um dia e depois eles começaram a orar e eles descobriram que vinha o inimigo, né, na direção deles. E aí o que fala no texto, né? Que Samuel continuou orando e Deus fez com que todos eles fossem confundidos e fugissem. Então Deus deu vitória ali novamente aos seus filhos. Os filisteus foram derrotados, mas houve uma atitude dos filhos do Senhor. Houve uma atitude. Eles jejuaram e eles oraram. Então eles não ficaram esperando cair do céu. Eles não ficaram parados esperando a intercessão de outros. Houve uma atitude, uma ação da parte deles. Por isso gerou resultado. Então eles saíram vitoriosos, né? No versículo 9 fala que o Senhor respondeu à oração de Samuel e os livrou dos filisteus. Então o Senhor responde. Ele é fiel, o Senhor é bom e fiel e a sua palavra não mente jamais. Então, queridos, se há algo na sua vida que precisa de conserto, não dependa de outro para resolver. Tem que partir de nós. É a nossa atitude que vai mudar os decretos. É a nossa atitude que muda a nossa geração. É a nossa atitude que muda as situações contrárias que vêm sobre nós. Depende de nós. Eu preciso ter atitude, em nome de Jesus. Amém? E o terceiro propósito que a gente vê na palavra é o jejum em favor de causas específicas. Então, nós vamos ler agora, eu coloquei ali, mas deve estar bem pequeno, se você quiser abrir sua Bíblia, que é um texto um pouco comprido, mas eu fiz questão de ler aqui para nós, para a gente poder ver o poder que há na palavra do Senhor. É 2 Crônicas 20. Abram lá. Presta bastante atenção, né, na história, né, para você consiga assim, visualizar o que a palavra está falando. Entre na história, porque é aí que vem a revelação do Senhor, amém? Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. De repente, versículo 14 agora, 14 a 18. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor Deus diz.
Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Versículo 20. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Amém? Queridos, olha só, a gente vê aqui um jejum com um propósito, de uma causa específica. Havia uma batalha vindo em direção a Josafá e os filhos de Judá. Então, ele convocou o povo a jejuar e orar. E aquele povo não precisou ir para a batalha. Eles nem precisaram lutar. O Senhor confundiu seus inimigos novamente e os destruiu. Eles mesmos se destruíram. Se você olhar na Bíblia, mas tem muitas passagens, e nós vamos ver mais para frente também outras, em que o nosso inimigo se confunde e se autodestrói. Nós não precisamos lutar, nós só precisamos orar. Nós não precisamos lutar, nós precisamos jejuar. Não precisamos lutar, precisamos orar em línguas. Precisamos meditar nessa palavra, é isso que a gente precisa fazer. E aí, sem você ver, o Senhor está lá destruindo os seus inimigos. Aqueles que vinham contra você com enfermidade, com destruição nas suas finanças, tudo aquilo que vinha contra você está sendo destruído a partir do momento que você está ali orando e jejuando e fortalecendo o teu espírito. Você não vai sair ferido da batalha, porque você não vai nem precisar ir para a batalha. A gente vê tantas vezes as pessoas em batalhas. Gente, mas na Bíblia a gente não vê o povo indo para as batalhas. O Senhor mesmo vence por eles. Então eu preciso refletir, eu preciso meditar. Por que eu tenho tido tanta batalha, uma atrás da outra? Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar, porque é o Senhor que destrói meus inimigos. Eu não preciso sair ferido. Eu falo por mim mesma, quantas vezes eu saí ferida de batalhas. Ferida, e às vezes essa ferida dura anos. Anos para você ser curado, anos para cicatrizar e você não sentir mais dor. Mas por que foi para a batalha e saiu ferido? Eu falo por mim mesma, eu não orava. Tive um período da minha vida que jejuava, e eu vou mostrar para vocês no final da palavra. Eu jejuava, era um jejum atrás do outro.
Depois eu parei, me acomodei, estava bom a vida, né? Tranquila. Mas aí as batalhas vêm porque elas não cessam. Jesus nos alerta, né? No mundo vocês terão aflições. Beleza. Mas eu não preciso entrar na batalha e sair ferida. O Senhor vence as batalhas por mim. Eu preciso confiar nessa palavra. Eu preciso me colocar dentro da Bíblia. A pastora sempre fala aqui, o livro de Atos sou eu e é você que está escrevendo. Quando você estiver lendo isso aqui, se coloque lá dentro e fala: Senhor, o Senhor venceu, o Senhor derrotou os inimigos dos filhos de Judá. Então derrota os meus inimigos também. Senhor, o Senhor derrotou os filisteus, derrota aqueles que estão vindo contra mim. Senhor, o Senhor derrotou e aquele povo venceu, e Jerusalém se reedificou. Então eu declaro a minha nação reedificada, restaurada. Não vai ser eu que vou para a batalha, o Senhor vai por mim. Mas eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso meditar, eu preciso praticar aquilo que eu tenho aprendido. Não sede somente ouvintes, mas sede praticantes dessa palavra. E o Senhor vai à frente na batalha. Ele vai à frente. Quando você chegar, já acabou. Você vai fazer igual os filhos de Judá. Você só vai colher os despojos. Olha como Deus é sobrenatural. Você nem luta e ainda colhe os despojos. Isso é resultado. É o resultado que eu estou falando, que o jejum produz. É esse resultado. Você nem vai lutar, mas os despojos são seus. A vitória é sua, a prosperidade é sua, a cura é sua. É tudo seu, porque você é filho. E o Senhor vai à frente deste exército. Amém? Então creia, confie no Senhor e apenas faça o que Ele te pede. Não menospreze o dom que Deus te deu. Não menospreze. Às vezes você está aí parado, porque as pessoas têm menosprezado o dom que Deus colocou em você. Mas Ele te fala nessa noite: não menospreze o dom que há em ti. Não menospreze. Por mais que as pessoas tenham menosprezado, não menospreze você. Porque Ele faz, Ele é Deus poderoso. Se Ele te levantou, é porque Ele quer te usar. Então não menospreze o dom que há em ti. Amém? Haja, tenha atitude. Faça tudo aquilo que o Senhor tem te ordenado para fazer. Lá em Atos 13, quem está aí com Atos 13, 2 e 3, leia para nós, por favor. Amém, glória a Deus. Então aqui é mais um exemplo, dentro da palavra, de um jejum que foi levantado para uma causa específica, um fim específico. Então, os mestres e anciãos da igreja de Antioquia, é o que ler? Antioquia, obrigada, pastora. Então eles decidiram, Deus pediu para que eles levantassem e enviassem Barnabé e Saulo. E eles decidiram ali fazer um jejum, né, com um propósito específico, né, dentro dessa direção que o Senhor tinha dado a eles. Então eles decidiram jejuar. O resultado não precisa nem falar, né, o resultado dessa oração e jejum pela missão de Barnabé e Saulo, né? A gente sabe tudo aquilo que Paulo fez em suas viagens missionárias. E em Esther 4,16, pode ler para nós. Amém. Aqui era uma causa específica também. Esther precisava interceder pelo seu povo. E ela ia ter um encontro com o rei. E na época era proibido. Então ela chamou, né, o povo para jejuar e orar por ela. Por essa causa específica. Orem e jejuem, porque eu terei um encontro com o rei. E lá eu vou interceder pelo meu povo. Então, nós sabemos, né, que Esther obteve a vitória.
E a palavra fala, eu já falei aqui, né, que os próprios inimigos, eles se autodestroem. A palavra fala que o inimigo de Esther, o seu povo, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Então é isso que o Senhor faz, é Ele que derrota os nossos inimigos. Amém? Ele os confunde e os destrói. Por quê? Porque nós oramos e jejuamos. Então, quantas causas, né, nós temos para orar? Quantos sonhos, às vezes, você tem para realizar? E muitas vezes a gente não tem a disposição de orar e jejuar por essas causas. Né? Às vezes só temos colocado diante do Senhor: Senhor, eu almejo isso. Senhor, eu sonho com isso. Senhor, eu desejo isso. Senhor, vai à frente daquela causa. Mas e a minha disposição em jejuar e orar? Muitas vezes não tenho. E às vezes só está faltando essa sua disciplina para que você alcance aquele seu parente para o Senhor. Às vezes só falta a minha disciplina e obediência, a prática do jejum, para que a minha vida mude. Para que passe de uma vida de promiscuidade para uma vida de santidade. Às vezes só está faltando isso. Então eu preciso me predispor a praticar tudo aquilo que a lei do Senhor tem me ensinado. Quando eu jejuo, eu estou dizendo para Deus que aquele propósito é mais importante para mim. Então é aquilo que a gente já falou no início, né? É isso que nós estamos dizendo no momento que nós jejuamos. Senhor, este propósito que eu estou colocando diante do Senhor é mais importante para mim do que comer, do que beber ou do que ter qualquer tipo de prazer. Amém? É importante nós termos a consciência também de que junto com o jejum deve vir a oração, a intercessão, a adoração. Depende do propósito definido por você. Se eu me proponho a orar por alguma vida, eu preciso, junto com o meu jejum, interceder por ela. Se eu me proponho a fazer um jejum de consagração ao Senhor, para receber a revelação do Senhor, eu preciso, junto com o jejum, adorá-lo. Se eu me proponho a orar por alguma causa específica, por um concurso que eu quero passar, eu preciso, junto com esse jejum, orar por aquilo. Então eu preciso abrir a minha boca, eu preciso confessar, eu preciso fazer decretos. Amém? Porque senão o nosso jejum vai ser em vão. Como a pastora fala, né? Senão eu só vou passar fome. Vai ser vazio. Então eu preciso abrir os meus lábios e declarar, fazer decretos diante do Senhor. O jejum não é uma ordenança, e sim uma recomendação. Mas como toda recomendação, há benefícios. Amém? Então se eu falo, por exemplo, para uma pessoa, para uma amiga minha: olha, eu recomendo que você faça o curso Mulher Única. É uma recomendação, ela não é obrigada a fazer. Mas quem vai se beneficiar? É ela. Olha, eu recomendo, Lê, que você vá jantar na Casa do Peixe. Ele não é obrigado aí, é uma recomendação. Mas se ele for, ele vai ser bem beneficiado, né, amor? Melhor ainda se a pastora Dani pagar para você, né, Lê? Vai ser um benefício duplo. Então, queridos, é isso. É uma recomendação. Jesus nos recomenda a jejuar. E nós vamos ler um texto agora que você vê que ele espera que a gente jejue. E em toda recomendação há um benefício, e é só para você. Lá em Mateus 6, 16 a 18. Quem pode ler para nós? Amém. Jesus aqui, ele deu uma direção a respeito do jejum, né? Ele estava comparando aqui os jejuns no padrão que havia na época dele, que os fariseus faziam. Por isso ele deu toda essa orientação: olha, quando você jejuar, não fica com aquela cara triste, para todo mundo falar assim: nossa, o que foi com você? Não, estou jejuando.
Não, então Jesus fala, não, vai, levanta, penteia o cabelo, se unge com óleo, lava o seu rosto. E bora, meu irmão, continua nesse propósito. Não esmoreça, não. Então aqui, nessa orientação, a gente percebe que Jesus, na fala dele, ele espera que a gente jejue. Então ele fala, quando você decidir jejuar, faça assim. Então ele recomenda que a gente jejue, e ele nos dá uma orientação a respeito disso. E lá no final do versículo a gente vê a prova de que jejum gera resultado, sim. Então ele fala, o Pai que vê em secreto te recompensará. Ele faz uma afirmação aqui, ele não fala assim, talvez o Pai te recompense por essa sua atitude. Não, ele fala, quando você decidir jejuar, você faça com propósito mesmo, e faça direito, porque o Pai que está vendo, ele te recompensará. Então ele está dizendo que com certeza o meu jejum vai produzir os resultados que eu almejo. E aqui ele nos alerta também para o ponto-chave do jejum, que nós falamos lá no início, a motivação. Então nesse texto, nós percebemos que ele nos alerta para isso. Eu até anotei aqui, se você quiser anotar. A minha motivação é um fator essencial para anular ou validar o meu jejum. A minha motivação é um fator essencial para anular ou validar o meu jejum. Então, como assim, né? A gente viu aqui no texto que Jesus estava condenando as práticas do jejum da sua época. Por quê? Porque aqueles fariseus, eles jejuavam só para mostrar que eles eram religiosos, espirituais. A motivação do coração deles era se aparecer. Estava totalmente errada, a motivação errada. E isso anulava o jejum deles. Eles só estavam passando fome. Não produzia resultado na vida deles e de mais ninguém, porque a motivação estava errada. Então, lá no Velho Testamento, a gente vê outra direção da palavra a respeito disso, que o nosso jejum ele pode ser vazio se ele não tiver a motivação correta. E eu vou ler para nós, lá em Isaías 58. Presta bastante atenção, de 3 a 12, fala assim, já estou terminando, tá, queridos? O povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde, a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz na minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi, estou aqui.
Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde que não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Amém? Glória a Deus. Olha aqui o jejum que Deus quer de nós. Que a gente não se preocupe conosco. Não se preocupe com você. Não se preocupe com o dia de amanhã. O Senhor cuida de nós. O jejum que realmente o Senhor quer é um jejum em favor de vidas. Em favor daqueles que estão perdidos. Um jejum em busca de santidade. Em busca de arrependimento. Em favor daqueles que desconhecem a salvação, que não sabem, como nós, que há um Deus poderoso que cuida deles. Esse é o jejum que o Senhor deseja de nós. Eu não posso olhar para o meu próprio umbigo, eu preciso olhar para as nações, eu preciso olhar para os povos, eu preciso resgatar os perdidos. Então que nesta noite a gente possa realmente se colocar como vaso precioso nas mãos do Senhor, em favor das vidas, em nome de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com você, se preocupe com o reino. E aí eu comentei que eu ia dar um testemunho agora no final, né? Não põe a foto ainda não, tá, amor? Para o povo não assustar. Eu trouxe uma foto aqui. Uma não, 3, né? Mas eu vou dar um testemunho para vocês a respeito do jejum. Mais ou menos na época de 2000 a 2002, 2003, eu tive muita experiência marcante com o Senhor. E eu recebi muito dele também. Eu lembro que em 2000 começou os encontros do G12, né, pastora? E foi o encontro que eu participei, foi em 2000. E a partir de então, a gente começou a fazer os encontros aqui na igreja. E eu sempre participava, porque eu participava já da liderança naquela época. Eu tinha 17 anos. E todo encontro eu estava lá, ajudando, intercedendo, fazendo o que a pastora me direcionasse para fazer. E antes dos encontros, a gente tinha os 21 dias de jejum. E eu não perdia um, queridos. Eu fazia todos. E eu já era magra, né? Mas pensa no estado que a pessoa ficou. Ficou o pó. Eu emagreci demais. Mas a gente fazia muitos jejuns no ano. Era um atrás do outro. Acabava o encontro, a gente já começava o jejum para o próximo. E era um seguido do outro. E eu me lembro que naquela época foi quando eu fui batizada pelo Espírito Santo e recebi o dom de línguas. E eu tive muita experiência com o Senhor. E o Senhor foi me agraciando naqueles anos. Em 2000, eu passei no concurso que eu fiz, no curso que eu fiz na faculdade, né, na Federal. Comecei o meu curso nessa época, passei direto, sem fazer cursinho, nada, totalmente agraciada pelo Senhor. Nesse período, eu fui para um encontro de mestre lá em Sumaré, que a pastora me orientou. Ela falou, Dani, eu acho que é um bom momento. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, que o pastor Gerson mandou eu terminar. Eu obedeci, né, pastora? E ela falou, vou mandar essa menina lá para o curso de mestre. Era um encontro de mestres. Lá com a pastora Valnice Milhomes. Meu Deus, foi um marco na minha vida aquele encontro. Eu acho, hoje eu estava lembrando e vivendo todo aquele momento. Eu enxerguei assim, meio que no meu espírito, tipo um carimbo, assim, eu não consigo explicar ao certo, mas era tipo um passaporte, uma coisa que deu o start para o meu ministério. Foi naquele encontro de mestres.
Então eu vivi tudo aquilo. Depois, em 2001, né, eu noivei com esse homem lindo. Em 2002 nós casamos. Então assim, minha vida, pensa no que virou nesses 2 anos. E hoje eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas hoje, meditando nessa palavra, o Espírito Santo foi falando tudo isso para mim. E Ele me lembrou de cada dia de jejum que eu fiz. Cada sacrifício que eu fiz em favor daquele povo que ia lá naquele encontro. Eu levei pessoas para aquele encontro. Eu me lembro que eu levei a filha da minha madrasta. Eu chamei as 2 para ir no encontro e elas foram. E até hoje, a filha dela está diante da presença do Senhor. Agora ela foi para o Canadá, mas ela era da igreja evangélica em Campo Grande. Então assim, eu colhi frutos. Mas eu não estava preocupada comigo, eu estava fazendo aquele jejum com um propósito bem definido. Senhor, pessoas vão ali naquele lugar e elas precisam ser transformadas. Senhor, alcança cada uma delas. Senhor, destrua toda armadilha contra elas. E a gente orava e a gente jejuava e a gente via as pessoas sendo transformadas ali. Mas o Senhor foi pegando e transformando a minha vida com aquela atitude. E eu fui recebendo os resultados da minha atitude, da minha prática de jejum e oração. Então eu quero deixar essa experiência aqui com vocês, porque tem muitas pessoas que não têm essa prática, e às vezes começam com base na experiência dos outros. Mas hoje você aqui está recebendo algo precioso do Senhor, uma revelação a respeito do jejum, para que você comece essa prática na sua vida. Você tem toda a direção que muitos aí fora não têm. Deus está sendo muito bom conosco em nos revelar tudo isso, para que a gente possa realmente crescer e avançar nele. Amém? Mostra aí, amor, minhas fotos. Se riem, não vale, vocês não podem rir. Ai, está muito escuro, né? Mas aquela de cima ali é eu no encontro de mestres. Eu acho que eu tinha 17 ou 18 anos. Do lado da pastora Valnice. Olha que tremendo, né? Recebi muita unção dela ali. E embaixo eu noivando com o Marcelo. Só tinha cabelo, né? Só tinha cabelo ali. Nossa, fiquei muito magra naquela época, gente. Eu acho que eu estava pesando ali uns 45 quilos com 18 anos. Era tenso. Mas, quem disse que eu estava me ligando? Eu feia daquele jeito. Hoje a Aline falou, nossa mãe, você está feia aí? Você está bem melhor agora. Né, Aline? Você falou isso para a mamãe, né? Mas pensa se eu estava ligando. Eu estava só colhendo os despojos. Então, é isso que Deus quer fazer com você. E a última foto... Olha só como o Espírito Santo é bom. Eu queria uma foto do encontro. E eu, naquele monte de foto, eu não achava. E a Luciane mandou no nosso grupo do curso Mulher que Prospera essa foto hoje, gente. Eu falei, Lu, eu não acredito. Eu estava precisando de uma foto do encontro. Esse encontro não é o meu. Eu sou aquela de azul ali, do lado da pastora. Só o pozinho, você só via os ossinhos dos braços, né? Mas é o encontro da Lu, aquele ali. Eu já estava participando, eu já tinha feito o meu encontro. Mas eu achei assim incrível, o Espírito Santo me mandou a foto que eu queria. Mas, gente, é isso, o Espírito Santo é tremendo e poderoso. Então, fecha os seus olhos, sabe? E eu espero que Ele tenha ativado esse desejo no seu coração por praticar tudo aquilo que Ele tem te ensinado. Eu já falei outras vezes, a gente não faz nada para Deus pensando em nós mesmos. Ai, Senhor, eu vou fazer o jejum porque a Dani falou que ela recebeu tanta coisa do Senhor quando ela fez. Tantas bênçãos, tanta coisa boa. Eu lembrei aqui que a pastora me direcionou para aquele encontro de mestres. E eu lembrei na hora daquele versículo: crede nos seus profetas e prosperareis. Desde aquela época eu só tenho crescido e prosperado em Deus. Mas não é porque eu oro e eu jejuo por mim mesma. Não, eu nunca fiz isso. É porque eu faço em favor dos outros. Eu sempre coloco a minha família, os meus familiares diante de Deus. E sempre quando o profeta Amaro vem,
todos os anos Ele me deu uma palavra a respeito dos meus familiares. E Ele fala assim: não se preocupe, eu cuido dos seus. Então Ele tenta acalmar o meu coração, que às vezes se desespera de ver o meu pai, as minhas irmãs afastadas do caminho. Mas Ele vem e Ele acalma o meu coração. E Ele fala: olha, prossiga, porque eu cuido dos seus. Então ore agora, peça para o Senhor te motivar a cada dia, te inspirar, te dar força, te dar garra, para que você tenha na sua vida todas as práticas espirituais. Com certeza Ele tem grandes coisas para fazer através de você. Não menospreze o dom que há em ti. O Senhor vai te usar, porque Ele te levantou e Ele te capacitou. Então não menospreze. Comece a agir, não tenha medo, Ele é contigo. Apenas faça. Quanto mais a gente faz, mais experiência a gente adquire, mais o medo vai saindo da nossa vida, mais a insegurança vai saindo. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos agir. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, os teus filhos que estão aqui. Eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua palavra poderosa. Pai, eu creio, Senhor, que essa palavra penetrou no coração deles e dará frutos para a honra e glória do Senhor. Pai, enche-os da tua unção, enche-os da tua revelação. Deus, traga propósitos bem definidos no coração deles, a partir de agora, Senhor. Em nome de Jesus, que eles tenham foco, que eles tenham fé, de que o Senhor vai à frente deste exército, que é o Senhor quem vence as batalhas. Senhor, que eles venham se dispor, ó Pai, a jejuar e a orar por vidas. Que eles venham ter arrependimento, que eles venham ter santidade diante do Senhor. Que eles venham confiar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, e eu os abençoo. E eu declaro que eles são livres, que eles são prósperos, que eles são abençoados, que eles são mais do que vencedores. Pai, eu declaro que onde eles pisarem a planta dos seus pés, o Senhor quem dará por herança. Eu declaro, Senhor, que onde eles colocarem as suas mãos, prosperará, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que ao abrir dos seus lábios sairá palavras de poder e de transformação para vidas e famílias que estão em desespero, que estão em necessidade. O Senhor te usará como vaso de bênção na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, receba tudo aquilo que o Senhor tem para você e comece a agir em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor, em muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra.